perguntando aí, se coloca do jeito que você iniciou aí, ó, 319.3 dos fundamentos. É isso que ele quer saber, se esse artigo aí faz desse jeito que você fez aí. Não precisa não, você só faz assim, é só um roteirinho para você saber, é assim, ó. Dos fundamentos. Dos fundamentos. Aí o que aconteceu no início? Vou simular aqui, tá bom? Inicialmente, o autor alega que aconteceu tal fato. Ponto. Ocorre que, de acordo com a legislação vigente, não merece prosperar o pedido do autor, conforme o artigo XYZ do código XYZ, que diz, dois pontos, e também, de acordo com o artigo tal, deve ser julgado improcedente. Entendeu? Ok. Aí depois, vamos para a segunda parte. Então eu vou tirar um amarelo aqui para não confundir. Ó. Aí eu tirei aqui. Aí eu venho fundamentação de novo. O que aconteceu no meio, né? Aí fundamentação. O que aconteceu no meio? Aí eu venho. Posteriormente, o autor alega que parará. Nesse sentido, o réu contesta e afirma que não foi assim que ocorreu. Tanto é que de acordo com os artigos tal e tal do código tal, preconiza que, aí você explica, sendo assim, este pedido não merece prosperar. Ponto. Ademais, o artigo tal do código tal e em soma ao artigo tal beneficia a defesa do réu. Portanto, requer o julgamento improcedente do pedido. Pedido, tá. Aí depois você vem pro final. Aí o que aconteceu no final? Então, por exemplo, aqui eu já fiz, então já fundamentei. E aí o que aconteceu no final? Então, o que aconteceu no final? Peraí. Tô com um teclado americano aqui, aí tá. Enfim, o que aconteceu no final? Aí, mesma coisa, só que aí você vai... Aí, deixa eu tirar o amarelo aqui. Eu vou mandar esse arquivo para vocês, vocês querem? Sim. Então, beleza. Pode mandar.
Tá. Aí o que aconteceu no final? Aí eu tenho aqui. O que aconteceu no final? Finalmente, depois de serem apresentados tais e tais argumentos, requer a improcedência dos pedidos do autor, conforme os artigos tais e tais e tal de tal código. Aí, mas espera aí, eu vou fechar fazendo um pedido? Basicamente vamos lá pro código de novo e a gente vai ver. Vamos ver se tem alguma coisa também, ó. Artigo 341. Incumbe ao réu também manifestar-se precisamente sobre as alegações de fatos constantes na inicial. Então foi o que eu fiz. Presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então olha só o bizu. O que eu venho aqui? O que aconteceu no final? Finalmente, depois de serem apresentados tais e tais argumentos, requer a improcedência dos pedidos do autor, conforme os artigos tal. Aí o que eu faço? Na prática, tá? Ademais, ainda impugnando os pedidos do autor, em consonância com o artigo 341 do CPC, vem a Vossa Excelência fazer o quê? Aí você vai ler, ó. Impugnar todos os pedidos. Entenderam, pessoal? Porque não vai ficar, vai fechar tudo, não vai ficar nada em aberto. Aí, além disso, não for admissível, a petição não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerar de substância, estiver em contradição com a defesa, considerado em seu conjunto. Então, tá vendo aqui, ó? Olha só. Considerado em seu conjunto, ó. Estiver em contradição com a defesa. Então, nesse caso, ó, ademais, impugnando os pedidos do autor, em consonância com o artigo 3... Oi, pode falar. Em consonância com o artigo 341 do CPC, venha a Vossa Excelência impugnar todos os pedidos considerados em seu conjunto. Ou seja, eu estou fazendo um franque de palavras para poder subsidiar a minha fala. Aí depois, tá vendo que acabou aqui, ó? Então veja, aqui eu já fundamentei. Mas e aí, Rodrigo? Aí vem uma coisa chamada reconvenção. A reconvenção, ela diz o seguinte, ó. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Então, pessoal, já caiu contestação com reconvenção. Mas para que serve então a reconvenção? A reconvenção é quando, além de me defender, eu vou atacar. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu, na qualidade de advogado, como é que eu, na qualidade de professor e operador do direito, vou saber que eu tenho que colocar uma reconvenção? E aí vai sair da seguinte maneira, tá? Eu vou ter que pegar e vou só um instantinho, deixa eu só alterar aqui. Eu vou ter que
saber se o comando da minha contestação está dizendo para que eu também alegue matéria de ataque, ou seja, que eu peça direitos e não só meios de defesa. Então, para que serve a reconversão? Para atacar. Mas aí, eu vou ter que abrir um processo para atacar a pessoa, para acusar. Digamos o seguinte, ó, o mais comum na vida, aí vocês vão entender, uma batida de carro. Aí eu tô andando, aí eu vou lá e bato na traseira da Flávia. Presume-se que quem bate na traseira é o culpado. Aí a Flávia fica aguardando o Rodrigo, o bonitão do Rodrigo, pagar a batida. E não faz nada. Na surdina, o Rodrigo vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência dizendo que quem bateu foi ela. E eu contrato um advogado, a Ana, para poder ajuizar. Aí eu chego e falo para a Ana, Ana, bateram no meu carro, eu fiz o boletim de ocorrência e tá aqui os orçamentos. A Ana, na maior ingenuidade, querendo ganhar o dinheiro, vai lá e entra com o processo contra a Flávia. Aí a Flávia tem que fazer o quê? Nesse caso, a Flávia tem que fazer uma contestação com reconvenção. E como é que eu faço uma contestação com reconvenção? Eu venho aqui na nossa inicial, aliás, na nossa contestação, e vou colocar aqui, ó, contestação cumulada, C/C, pode ser cumulada escrito também, com reconvenção. E aí, eu posso ainda com fulcro no 335 e qual é a reconvenção? Aí eu venho com 343. Aí eu venho e 343 do CPC. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Positivo. Alguém tá com alguma dúvida? Tranquilo. Se alguém tiver ou tiver com vergonha de falar, escreve lá no texto lá, não tem problema não, tá? Escreve aí que eu respondo de boa. Ana, as Anas estão tranquilas? Oi, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu tava respondendo, mas eu não vi que meu microfone tava fechado. Ah, então tá Tranquilo, bom. professor, sem problema. Tá bom. Vocês estão gostando do jeito que tá? Tá todo mundo de boa, assim? Tá. Tem alguém odiando a aula online aqui? Não. Professor, eu tô aqui orando para cair isso, uma contestação com uma reconvenção. Muito bem, vai cair. Ainda coloquei espelhado na televisão, tá ótimo. Ai, que lindo. Tira foto, Ana. E posta. Vou postar. Tá bom. Então, aí, pessoal, por que é bom o feedback? Porque, veja bem, excepcionalmente, eu não pago pra mim. Então, se, tipo, quando chegar lá no perto da prova, tá todo mundo louco. Aí, o que a gente faz? A gente faz um corujão aí, faz uma aula de madrugada, faz uma aula de noitão aí pra ajudar, tá? Aí, deixa eu voltar ali na reconvenção só pra gente matar aqui, ó. Olha só que interessante. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Como é que chama? Ó. Você sumiu, professor. Oi? Você sumiu da tela. Eu sumi? Sumiu. Não, eu tô só com a telinha mesmo. Tá só Ué? tá enxergando aí o... Tá enxergando? Tá Tá Pronto, enxergando? valeu, voltou. Ah, beleza. Então veja. Proposta a reconvenção, o autor será intimado para apresentar resposta. O autor entrou de novo na batida de carro. Eu entrei contra a Flavinha. Flavinha vai apresentar contestação. Só que ela que é a certa. Aí ela entra com uma contestação com reconvenção. Eu vou ter que responder a reconvenção. Como é que chama a peça da minha resposta? Eu posso chamar de resposta, mas na prática é a contestação da contestação, entendeu? Então, não vai cair.
vai cair em questão, pode perguntar, o Rodrigo entrou contra a Flávia, Flávia apresentou defesa, mas ela alega que ela quer a certa. Aí ela entra com a reconvenção. O que o Rodrigo tem que fazer? De acordo com o 343, parágrafo 1º, o Rodrigo tem que apresentar a resposta no prazo de 15 dias. É como se fosse uma contestação, só que chama resposta. A desistência da ação ou ocorrência da causa extintiva que impeça o exame do mérito não obsta o prosseguimento do processo. Quanto à reconvenção. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. E olha só que interessante. Vou dar outro exemplo. Digamos que houve um engavetamento. Aí eu bati na traseira da Flávia e Flávia bateu na traseira da Ana. Eu entro contra a Flávia e a Flávia entra contra a Ana. Aí o que vai acontecer? O processo vai aumentar. Mas nesse caso não tem a necessidade da Flávia abrir um processo contra a Ana e se defender contra mim. No mesmo processo vai decidir tudo isso, tá? Chama litisconsórcio, tá? Se o autor for substituído processual, aí não precisa. Aí o réu pode... Professor, nesse caso seria uma intervenção de terceiro, não? Não. Intervenção de terceiro seria quando, por exemplo, eu bati na Flávia. Uhum. Aí existe, sabe aquelas pessoas mais que honestas? Que falam assim, não, cara, quem causou o acidente fui eu. Aí ela vai lá e ela entra espontaneamente no processo. E diz, opa, quem tem que pagar sou eu. Ou se não, a intervenção de terceiro é quando tá tendo uma lide, tá tendo uma treta, só que, por exemplo, vamos pegar a situação de posse e propriedade. Tipo, uma pessoa vai lá e entra no terreno. Aí, tu entra no terreno do Wagner. Tu entrou no terreno do Wagner. O Wagner é meu inquilino. E aí tu entra contra o usucapião contra o Wagner. Só que na verdade tu teria que entrar contra quem? Contra o proprietário do imóvel. Aí tu tem que entrar contra mim. Aí eu descubro e falo, opa, deixa eu entrar nesse processo aí para intervir. Aí eu intervenho como terceiro falando, não, o Wagner não tem nada a ver. Quem tem a ver sou eu. Eu que sou o responsável. Entendeu? Tá bom, obrigada, Show professor. de nada. E aí, pessoal, a gente vai entrar para a parte final da contestação, que é o quê? Que é os pedidos. Então, olha só o tanto de coisa que eu já fiz. Aí agora a gente vem para os pedidos. Dos pedidos. Opa. Dos pedidos. Primeira coisa. Antes de começar os pedidos, a gente vai pegar os bizus para falar o que eu tenho que pedir. Então eu vou fazer um esqueletinho. Eu vou voltar lá no começo e vou ver as minhas preliminares. Então eu pedi o quê? Hipossuficiência. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no final e vou anotar aqui, ó. Hipo. Depois eu pedi o quê? Aí eu pedi incompetência, valor da causa, inépcia, nananana. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, só para cortar caminho, e vou copiar isso aqui e vou colocar lá no final. Professor, compartilha a tela de novo com a gente. Você não tá vendo, não? Não. Ninguém tá vendo a tela? Eu tô aqui normal. Aqui tá normal também. Normal também aqui. Então, Também tô. Desculpa, A Ana tá mexendo aí. Desculpa, beleza. A Ana já se arrumou. Vamos lá. Então, olha só. Quais serão os pedidos iniciais? Eu, Rodrigo, eu vou começar assim, ó. Eu tenho uma ordem cronológica também de pedido. Então, eu vou ensinar um bizu que eu faço aqui para não esquecer. Começo, meio e fim. O aluno ele fica desesperado para finalizar logo a petição. Então, qual é o começo dos pedidos, qual é o meio dos pedidos e fim dos pedidos? Pessoal, o fim dos pedidos é o quê?
requer que sejam Deferir. julgados improcedentes todo e qualquer pedido do autor. Isso é um final, não é assim? Então é o final. Agora, qual é o começo? Primeiro, você quer que ele te dê pobreza. Então, requer que seja concedido os benefícios da justiça gratuita conforme os artigos 99 e artigo 5º X, L, X e X da CF. Aí beleza. Aí vem o segundo. Então isso é todo o começo, né? 2. Requer que. Aí vem aqui. Aí eu vou só vou unificar para não ficar cansativo. Competência, tudo que tiver de preliminar vai vir para o começo. Então, você vai colocar o benefício da justiça gratuita. O 2 requer que seja julgado incompetente o juízo da comarca X e seja remetido para a comarca Y, como também, vírgula, aí vem, que sejam julgados a presente petição inicial inepta, conforme artigo tal. Aí eu só estou suprimindo, mas vocês estão entendendo, né? E aí vem que seja julgado, a parte autora ilegítima, como também que seja julgado o réu ilegítimo para compor o polo passivo da presente ação. Tá vendo que eu não discuti o mérito ainda? Eu só fiz os pedidos, eu fiz uma pancada de pedido. E aí vem o meio. O meio é o da fundamentação. Serão os pedidos da fundamentação. Aí, o que vai acontecer? Cada área vai ter a sua fundamentação. Por exemplo, no caso da consignação em pagamento, eu vou contestar o valor, vou contestar o depósito, vou contestar a forma, vou contestar o prazo, vou contestar o dia, vou contestar o modo, vou contestar tudo. Então, serão os meios daqui. Então, basicamente, a prova, em média, pede 4 coisas, tá? Então, o que você cria um roteiro? Você cria um roteiro para impugnar 4 coisas e etc. E, no fim, o que você pede? E agora vem um bizu. Vamos lá para o CPC e vamos relembrar das provas, dos pedidos, né? Então, a gente vai lá para o 319. E aí vocês vão ver que vocês vão achar para mim, tá? No 319, 4, ele fala o pedido com suas especificações. Primeira coisa, por que o Rodrigo tá falando assim, Requer que seja concedido os benefícios da justiça gratuita conforme os artigos tal. É que nos pedidos também tem que mencionar os artigos, tá? Só para vocês saberem. Aí, eu quero que vocês achem para mim os pedidos. Então, olha só. Tá vendo aqui, A petição será instruída com os documentos indispensáveis. Isso aqui é a inicial. E
Aqui estão os pedidos, ó. 322. O pedido deve ser certo. Compreende-se no principal os juros legais, correção monetária, verbas de sucumbência, inclusive os honorários. O que você vai fazer? Se for uma ação de dinheiro, você vai vir no meio, no final, né, no caso, e vai requer que sejam julgados improcedentes todo e qualquer pedido do autor, como também que o valor a ser pago, no caso, eu estou contestando, né? Então, no caso, eu vou falar que seja julgado improcedentes também a correção monetária. O que mais? Juros e juros legais. Aí eu vou lá e juros legais. Como também julgar improcedentes os pedidos de pagamento de honorários e de sucumbência, como também das custas processuais. Isso é um, tá? Conforme preconiza o artigo 322, parágrafo 1º do CPC. Que mais? Aí, ó. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independente de declaração expressa do autor. Então, se tu esquecer, não vai ter problema. E serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação. É tipo aluguel, financiamento de carro, essas coisas, né? Parcelamento de IPTU. Professor, pode falar. Aí pode incluir aí que o réu seja condenado a pagar as custas e tal, não. Aí é o que eu acabei de fazer, tá, Jailson? É o que eu acabei de fazer. Isso aí é o que é o certo. Aí, no 324, ele fala: o pedido deve ser determinado. Então, é o que a gente está fazendo. Aí vem uma outra coisa. O pedido será alternativo quando? Se cair um pedido que pode ser substituído. Lá na prova fala assim: a Flávia aceita, conforme a inicial, o pagamento de um outro carro ou o valor depositado em dinheiro. Aí ela vem e fala. Aí ela vem na contestação, a parte vai contestar falando que requer que seja julgado improcedente os pedidos alternativos. Então, que sejam julgados improcedentes os pedidos alternativos. Aí, ele fala assim, que é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, ou seja, você pode formular um pedido dentro do outro, e alternado, ó, é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então, o que você pode pedir? Na inicial, você pode pedir ou pagamento do carro, ou pagamento de dinheiro, ou pagamento de a penhora. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, e aí, por exemplo, no caso da inicial, o cara dá o que ele quer. No caso da contestação, eu peço para julgar improcedente os pedidos alternativos e, no caso, o quê? Cumulativos? Não. O que mais? Alternativos e subsidiários. Ó, em ordem subsidiária. Aí eu venho aqui, alternativos e subsidiários. Rodrigo, se eu esquecer, tem problema? Tem não. Estou ensinando completinho para todo mundo ter uma ótima prova.
E é isso. E aí, o que a gente falta ainda? O valor da causa, né? No caso da impugnação do valor da causa, você vai mencionar o que está acontecendo. E, para fechar a peça, o que você faz? Aí você vem nestes termos, pede deferimento. Só que aí, Rodrigo, tá faltando o quê? Tá faltando o seguinte: se eu vou pedir deferimento, aí eu vou lá em cima no começo e vou fazer uma coisa do começo, né? Eu peço os benefícios das preliminares e tal, e depois eu venho aqui, ó. Requer que Vossa Excelência receba a contestação dentro do prazo legal, conforme o artigo XXX, que preconiza o prazo de 15 dias úteis a partir da citação. Ou seja, viu como eu estou fechando direitinho? Aí, ó a lembrança. Se eu falei do prazo, caberia, se for para discutir tempestividade, outra preliminar. Aí eu vou lá, e aí o que eu ensinei a galera? Daqui da excelência, eu deixo 3 linhas. Daqui, diante dos fatos, eu deixo 3 linhas. Depois das preliminares, eu deixo 3 linhas. Por quê? Se eu esqueci alguma coisa, eu vou vir aqui e falo da tempestividade. Aí você vai dizer que a presente contestação é tempestiva, tendo em vista que o réu recebeu a petição inicial na data X e, conforme preconiza o artigo do CPC, o prazo para contestar é de 15 dias úteis. Entenderam, pessoal, o bizu que eu dei aqui? Sim. Eu fiz um bizu aqui de propósito para vocês entenderem que, Rodrigo, por que você deixou para fazer no final? Justamente porque, se tu lembrar de encaixar alguma coisa dentro dessas 3 linhas, dá para fazer milagre. E aí o que eu faço? Preliminares, aí eu fiz todas as preliminares. Quando chega aqui nos fundamentos, eu salto 3 linhas e começo. E aí quando chega no final aqui dos pedidos, eu deixo 3 linhas para poder pedir. Por quê? Porque no final aqui eu posso incluir qualquer pedido. Aí quando eu termino aqui, eu deixo mais 3 linhas e falo, nestes termos pede deferimento. Aí eu coloco Brasília, /DF. Aí, veja bem, eu estou colocando Brasília se a comarca for Brasília. Se for São João do Meriti, São João do Meriti / Rio de Janeiro, tá? Brasília e tal. Advogado, 2 pontos. Aí você XXX, você não assina. OAB, não coloque seu nome e OAB XXX. E data XXX. X assim, XX / XXX. Acabou, gente. Ou seja, eu fiz com vocês uma aula que eu comecei 7h45 e ensinei a contestação em 1h45. Eu ensinei a fazer. Então, se você começar a praticar, você faz a petição em 1 hora. Deixa eu ver que tem alguém falando no grupo. Deixa eu
Só ver aqui. Acho que alguém tá falando. Peraí. Porque eu tô off aqui, eu não tô vendo, né? Eu perguntei se eu ia compartilhar o Docs. Ah, na hora, Ana. Pode deixar. Pode deixar. Vou colocar aqui. Vou até fechar aqui antes que eu esqueça, né? Gente com TDAH faz 1000 coisas e esquece, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui o arquivo e vou colocar modelo. Por quê? Porque aí a gente vai pegar e aí vocês, amanhã, vocês vão fazer, amanhã tem um simulado, eu vou mandar hoje o simulado, terminando a aula aqui, eu vou mandar o simulado para vocês, a gente vai imprimir, tá? Vocês não precisam imprimir, mas caso vocês não tenham condições de ir, vocês vão fazer no domingo e vão me mandar. O prazo para entregar quem não for é segunda, porque aí segunda tem aula para quem é de tributário ou civil. Eu sempre me embanando, então nem vou falar quem é quem. A segunda acho que é civil. E aí, quem é de nos respectivos dias entrega no dia da aula, né? Pode ser virtual. Professor, Oi, pode falar. antes da gente terminar a aula, vamos ficar todo mundo visível pra gente tirar um print? Ah, legal. Eu agradeço muito. Peraí, deixa eu só terminar aqui. Deixa eu só mandar no grupo. Porque a gente pega... Vão ficando visíveis aí pra gente poder... Que aí a gente consegue fazer bem legal. Pera aí, só um instante. Imagens. Então vamos lá, pera aí. Aqui. Tem gente que não vai aparecer, mas tira o print aí. Flavinha, Felipe, Daniel, Rodrigo, abre aí a câmera aí, só pra gente tirar um. É só tirar um print aí de cada tela. Não, vai aí, ô Ana, tira Meu aí. computador não tem tela, não. Tem não? Ou não tem câmera. Ô, povo pobre. Vamos lá. Então, beleza. Tira aí, Aninha. Bota aí, Aninha. As Aninha põe no grupo aí pra mim, por favor, Nelson. Muito legal. Gente, de todo modo, ó, falar uma coisa pra vocês. Agora que falta pouquinho tempo pra acabar a aula, vai colocando lá no grupo lá. Eu não sei se vocês viram que, assim, na sala de aula, é lógico que vocês têm a possibilidade de perguntar mais. No computador, a gente tem a possibilidade de esmiuçar, fazer a consulta mais rápido, né? Só que o que vai depender? Vai depender da leitura. Então, eu tô vendo ainda muita gente com dificuldade no Vademécum. Eu tô vendo gente com dificuldade, por exemplo, em se organizar para estudar. E eu tô vendo gente com dificuldade, assim, meio perdido, desesperado por causa do tempo. Então, deixa eu explicar para vocês como é que a gente vai fazer em 2025 até o dia da prova. A gente tem aí 40 dias para estudar, vamos botar 40. Nesses 40, o que a gente tem que estudar? A gente tem que saber petição inicial, a gente tem que saber contestação, a gente tem que saber apelação, agravo, 4. O que a gente tem que saber também? A gente tem que saber, no caso, aí eu vou separar. Então, e o que são as peças padrões? As iniciais, as contestações, as apelações e os agravos de instrumento. Isso são as 4 padrões. Aí agora eu vou desmembrar. Para quem é de tributário, o foco também vai no mandado de segurança e nos embargos de execução, né? Quem é de civil, o mandado de segurança não vai vogar, mas vai vogar o quê? Os embargos. Então, o civil, ele é menor que o de tributário? Não, porque o civil, a gente ainda vai ver um pouquinho de recurso ordinário e recurso ordinário. Só para ter uma noção. Por quê? Porque cai
de apelação para trás. Então, qual é o foco? Aprender bem as peças, a estruturação, para poder responder. Mas o que eu também sou preocupado? Com as questões. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã não, que amanhã é o dia de simulado. No domingo, eu vou estar de folga. E eu vou falar com vocês no grupo e vou dizer, olha, esse é o roteiro de que vai acontecer em cada aula. Então eu vou mandar o roteiro com as datas e o que vai ser dado em cada dia. Como também eu vou dizer o que tem que fazer. Então, se a gente tem 3 dias de aula e 1 de simulado, um dia é por direito material, um dia é por direito processual, um dia é para as peças e outro dia é para simular. Mas isso é comigo. No outro dia é fazer exercício, fazer leitura e entregar o exercício. Por que eu não arrochei no Ano Novo e no Natal? Porque eu ia trabalhar de graça. Vocês sabem muito bem que eu mandei o que tinha que mandar, quase metade não mandou o que tinha que fazer. E aí, o que eu vou pedir para vocês também? Quem trabalha aí, eu acho que é profissional você falar que vai falhar com a empresa. Por quê? Porque você vai precisar de tempo para estudar. A legislação, se vocês não sabem, em casos excepcionais, autoriza o cabra a estudar ou o cabra pedir uma redução de jornada. Não precisa pedir demissão. Então eu deixo para falar aqui entre a gente, porque você pode conversar com o chefe para trabalhar menos horas. Você pode e eu sei que vai ter gente que não tem como. Eu só estou dizendo que tem gente que consegue. Então, por exemplo, a minha esposa, ela está terminando o mestrado e ela vai apresentar agora em junho a tese dela. Eu tô aqui longe dela, porque eu não tô conseguindo nem conviver, porque a pessoa fica louca. Porque é muita coisa para fazer. E eu fico com a matéria de revisar o português, os artigos dela lá. Mesma coisa com vocês. Prepara um canto aí e a escola tem um segredo. No sábado e no domingo, os sábados são os simulados. Mas, por exemplo, se amanhã vocês quiserem ir para a escola de manhã, quem não sabe vai saber. Tem uma chave lá dentro da casinha dos bombeiros, é só abrir e ir para lá estudar. E aí a escola fica aberta para vocês estudarem. Então, se tipo vocês não conseguirem estudar em casa, vai lá para a escola e fica lá. Ninguém vai mandar vocês embora. E outra coisa, se quiser ficar lá estudando até meia-noite, pode estudar também. Por quê? Aí tem outro bizu. De noite, depois que acaba a aula, você pode descer lá na portaria e falar com o porteiro. Pode colocar a vaga na nossa garagem, para ficar estudando até meia-noite, 1h da manhã. E por fim, eu não tenho tempo ruim. Se tipo vocês estiverem com muita dificuldade, agenda comigo uma noite, uma madrugada, que eu faço questão de estar com vocês, entendeu? Então, fica a critério de vocês aí disponibilizarem tempo. Pode ter certeza que quantidade não é qualidade. Quantidade é quantidade, qualidade é qualidade. Vai depender de cada um. E quem está na repescagem não vai fazer diferença. Vai passar, se Deus quiser, e a gente vai entregar essa carteirinha. Eu só peço que virou o ano, agora a gente não fale mais. Por exemplo, nós somos 35. Hoje nós somos 15 ou 14, 15, contando comigo. Ou seja, 50% ainda não compareceu. Então, é que nem academia. Vai ter a galera que paga e não vem, e vai ter a galera que não deixa de vir. Então, eu espero que esse grupo se mantenha firme aí, firme e forte. Fechou? Fechou. Vou encerrar. Fechou. Espero que... Alguém tem alguma dúvida? Não. O simulado amanhã é lá na uma escola. hora? Lá na escola, Daniel. 1h da tarde. Chega 12h30. Vocês vão fazer junto com todas as turmas. Outra coisa. Quem não for, fala lá no grupo.
pra gente não imprimir de graça. Eu vi aqui que no grupo... Eu não coloquei meu nome, mas eu vou fazer e vou te mandar até a próxima aula. Então, peraí. Então, olha só. De acordo com o grupo, eu tenho a Tchelle, a Ana, o Alberto, o Jailson, o Wagner, o Benedito, o Felipe e o Will, de tributário. Tem alguém mais que vai? Eu vou repostar aí. No de civil, eu tô deixando pra falar hoje. Alguém vai? Eu vou. Então coloca teu nome aí, Daniel. Eu vou colocar um. Eu vou fazer de casa e com a hora a mais por causa da amamentação. Que eu já pedi para acrescentar. Então. Ah, pediu, Flavinha? Eu já pedi. Desde a primeira fase aí já tá incluso. Então, fechou, uma então. hora a mais. Olha, aí eu faço em casa direitinho. Tá. Então, Daniel, coloquei aí. Aí tu vai participar, aí vai vir. Então vocês, excepcionalmente, já sabem que amanhã vocês vão fazer uma contestação. Todas as duas áreas, tá? Tá. E aí vocês já se preparam. Aí o que eu aconselho? Cara, são 9h40. Se quiser baixar uma videoaula aí, assistir alguma coisa de contestação, fica por conta. Mas eu aconselho ir lendo os códigos respectivos das áreas de vocês. O Código Civil e o CTN.